é muito comum os pacientes bariátricos, sejam operados por sleeve ou bypass ou uma outra técnica qualquer, sentirem-se confortáveis quando ingerem o salmão, principalmente quando ele está cru. E é isso que nós vamos falar hoje. Conversando sobre bariátrica na cozinha. Bom, não. Não começa. Não começa, não. Hoje nós vamos falar sobre um prato que é muito importante para o paciente operado, que é o salmão, a comida japonesa. É importantíssimo porque a comida japonesa traz em si uma grande quantidade de proteínas, vitaminas e micronutrientes. O salmão é uma coisa muito pedida, né? A comida japonesa é um prato que as pessoas gostam muito, não sabe o que comer quem fez a bariátrica, porque tem medo. Por quê? Porque às vezes tem pratos muito calóricos. E hoje nós vamos mostrar aqui 2 pratos em que nós fazemos e tem poucas calorias e o bariátrico gosta muito. E é muito importante porque o peixe facilita muito a descida, a passagem pelo estômago. É muito comum os pacientes bariátricos, sejam operados por sleeve ou bypass ou uma outra técnica qualquer, sentirem-se confortáveis quando ingerem o salmão, principalmente quando ele está cru. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre a preparação do salmão, sobre uma opção interessante de proteína, que é o shimeji, e falar bastante também sobre bariátrica na cozinha. Na cozinha, para o paciente bariátrico. É isso aí. Esse é o Conversando sobre Bariátrica na Cozinha. Eu sou o Dr. Fábio Viegas, cirurgião bariátrico. Eu sou a doutora Carla Viegas, nutróloga. Vamos lá? Vamos embora. Então, vamos começar. Nós temos o shimeji. Aqui tem uma bandejinha de shimeji, dá mais ou menos 300 gramas. E eu separei alguns molhinhos que fazem parte do prato, que são muito tranquilos de achar, é fácil, é um prato rápido e pouco calórico. O shimeji ele é rico em fibras, vitaminas e micronutrientes. E isso ajuda no pós-operatório de você comer um prato saudável e também baixa caloria. E você, Fábio? E eu estou trazendo aqui o salmão. O salmão é uma fonte riquíssima de proteína e de ômega 3. Mas o mais importante do salmão é que ele tem um negócio chamado axantina, e isso diminui a inflamação. Então, além das proteínas, ele é rico em B12, vitamina D, vitamina A e micronutrientes como zinco, potássio, ferro, enfim. É um alimento riquíssimo e muito nutritivo e muito legal para o paciente bariátrico. E o que os pacientes falam também, que o salmão ele desce bem. E o salmão, o peixe, então pode ser usado como uma boa fonte proteica além da carne do frango. Então os pacientes falam muito isso depois. Doutora, eu só consigo comer peixe, porque o peixe desce bem, não é pesado e ainda é nutritivo. E a ideia aqui, obviamente, não é fazer um grande prato. A ideia aqui é trazer uma opção para o paciente bariátrico. E a opção aqui é uma opção rápida, fácil para você fazer no seu dia a dia. E é isso que a gente quer mostrar. Como cozinhar rápido, fácil, no dia a dia daquele paciente que precisa trabalhar, sair, passear. São pratos fáceis, né? São pratos fáceis, exatamente. Então, aqui eu já tirei a pele do salmão, eu cortei o salmão em 4 pedaços, e o mais importante é você cortar o salmão contra a fibra dele. E vai dar mais ou menos quantos gramas que o paciente pode comer, Fábio? Em torno de 100 a 120 gramas de proteína, que é o ideal. Que nem nós montamos o prato bariátrico. Que nem nós montamos o prato bariátrico. Então, assim, por que é importante você ter uma quantidade de proteína boa na sua dieta? A proteína do salmão ela é facilmente digerível. E o salmão ele tem uma consistência que passa muito bem pelo estômago que está reduzido. E é uma fonte muito rica, né, como a gente já falou, de proteína com um baixo índice glicêmico, que é o mais importante. Ou seja, não engorda. E além do que, o salmão, quando a pessoa mastiga, ele é mais fácil de triturar e passar pelo tubo digestivo. Ele dá mais saciedade, a pessoa ela fica mais tempo sem comer. Então é sempre quando você conjuga um alimento que tenha mais proteína e ainda tem outro que tem fibras, que no caso vai entrar o shimeji, isso faz com que o bolo alimentar ele fique mais tempo no seu estômago e tenha mais saciedade. Por isso que nós botamos os 2. Quais são os ingredientes para fazer esse prato? 300 gramas de shimeji, 300 gramas. 1 colher de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de shoyu, 2 colheres de sopa de saquê mirim, que é isso aqui que vai dar o gostinho, um pouquinho de cebolinha e salsinha,
temperinho se você quiser colocar, e não precisa colocar sal, porque o shoyu já tem sal. E agora, para começar, nós vamos colocar a manteiga junto com azeite. Cadê o azeite? Esqueci de falar do azeite. Azeite. Só para não queimar a manteiga. Vai derreter, nós vamos colocar o cogumelo. Esses cogumelos você compra no mercado, em bandejinhas, desfia ele, limpa com papel toalha, eu já fiz isso tudo, e deixa ele bem pequenininho, ou então do tamanho que você preferir. E vamos deixar aqui refogar um pouquinho sozinho, só um pouquinho, mais ou menos uns 30 segundos. Agora, tá o cheirinho bom aqui, tem gente, ele tá douradinho, você já pode colocar o shoyu. Vai dar uma caramelizada. E é muito fácil de comer o shimeji, né? É gostoso porque ele fica molinho, né? E acho que ele tem uma fonte bacana de proteína também. Tem fibras, quero baixar. Assim. Vai dar ainda uma refogadinha pra gente colocar o sake mirim. O sake mirim não é sake de bebê, não é do álcool que a gente bebe, não. O sake mirim, ele é igual uma garrafinha, eu vou mostrar pra vocês. Uma garrafinha de vinagre. Cadê ele? Aqui, ó. De vinagre. Ele vende assim, em alguns mercados que vendem comida japonesa. E aqui tem 2 colheres de sopa. Então, quando ele já tiver murchado um pouquinho mais, o shimeji, você vai colocar o sake mirim, que vai dar aquele gosto, vai dar aquela, ele vai ficar caramelizado. E dá um aroma gostoso, né? Um cheirinho bom, né? Que muitos pacientes perguntam, doutor, por que eu não posso comer comida japonesa? Não é que eu não posso. É porque nesses primeiros 3 meses você está se readaptando à sua alimentação. Então você passa pelo líquido, pelo pastoso e pela branda. E a comida japonesa, quando você, como o estômago está cicatrizando, tem que ser coisas mais leves. E a comida japonesa já entra na comida branda como as outras proteínas, só que em pedaços mais inteiros. Então é por isso que você não pode comer. Cheirinho bom, já dá para colocar, né? Quando tiver nesse ponto aqui, ó, moreninho, você já pode colocar o sake mirim, que é isso que vai dar a finalização do prato, com a caramelizada. Tá gostoso? Tá uma delícia. Ficou bom? Pra caramba. Tá bom mesmo. Deixa eu aumentar aqui só um pouquinho, porque agora finalizando nós vamos colocar a salsinha e cebolinha. E tá pronto, é só isso, tá? Esse aqui, esse prato deve dar para 2 pessoas, porque o bariátrico não consegue comer 150 gramas só de carboidrato, de verduras. Então, num prato todo, tem que estar mais ou menos 250 gramas, 300. E nós completamos agora com o sashimi de salmão. Aqui eu já pesei 100 gramas, mais ou menos. Lembrando que você já higienizou a mão, lavou tudo, secou, tá claro, tudo né? certinho. E aí nós temos o prato pronto, vou botar aqui, com shimeji e shiitake sashimi de salmão. Podia ser de atum, Fábio? Podia ser de atum, podia ser de um outro peixe branco. Fica a seu critério. O mais importante é você sempre incluir uma proteína no seu prato. E mais importante, mastigar bem. Fazer uma alimentação com calma, tranquilidade. Isso, não tem que ter pressa para comer rápido e sair correndo. É o que a gente sempre fala aqui. Uma boa refeição tem que ser feita com calma e você tem que estar focado no que você está fazendo. Você pode comer de tudo, sendo um paciente bariátrico. Você só tem que mastigar bem, comer devagar, entre uma garfada e outra. Isso é o mais importante. E fazer as suas refeições todas do dia a dia para que você não tenha hipoglicemia ou outras causas, outras consequências de comer rápido, que é o entalo ou o dump. Então, faça devagar e escolha bem os seus alimentos. É isso aí. Então, vamos experimentar? Vamos experimentar? Então, vamos ver como é que tá o salmãozinho. Vai. Tem só o shoyuzinho aqui. Você pode fazer em casa, né, de noite. Rápido. Bom. Meu cogumelo. Bom isso, hein? Mesmo.